Olá pessoal, esse vídeo eu irei tratar das cruzadas, tá? As cruzadas, bom, o termo cruzada, ele foi um termo que foi criado posteriormente, né? As primeiras pessoas que participavam das cruzadas, elas não se chamavam cruzados, né? Não tinha essa denominação, isso veio a ter posteriormente, tá? Era simplesmente referido como peregrinação, não era cruzada, é peregrinação para os lugares santos, né? Essas peregrinações elas já existiam na cristandade, né, para os lugares santos e se intensificaram no ano 1000 por causa da conversão da Hungria para o cristianismo, que facilitou a peregrinação, né? E os conquistadores muçulmanos, por sua vez, né, eles iniciaram lá a expansão muçulmana, chegaram na Índia, na Península Ibérica, no sul da Itália, e essa expansão foi caracterizada por ser uma civilização tolerante e muito rica do ponto de vista cultural, tá? Os turcos seljúcidas, né, não confundir com os turcos otomanos, né, que tomaram Constantinopla em 1453, né, eles invadiram ali a região da Anatólia e em 1071 venceram as forças do Império Bizantino. E também, mais tarde, em 1078, invadiram Jerusalém. O imperador Aleixo I Comeno, ele pediu apoio a Roma para recuperar as cidades de Antioquia e Nicéia que haviam sido invadidas do Império Bizantino, né? Então, para ele, a questão de Jerusalém não era importante, porque não fazia parte do Império Bizantino, né? Então, a demanda dele foi só por essas cidades do império dele, né? Então, em 1095, no concílio de Clermont, ou seja, 17 anos depois da invasão, quer dizer, que a invasão de Jerusalém foi em 1078, o concílio de Clermont foi em 1095, quer dizer, levou 17 anos para o Papa convocar Urbano II a Primeira Cruzada. O objetivo da Primeira Cruzada era retomar os lugares santos para os cristãos, tá? É interessante observar, o Edward Gibbon, né, em Declínio e Queda do Império Romano, ele chega a mencionar que nesse período, né, em 1065, né, nessa época, né, houve uma peregrinação com o arcebispo de Mentz com 7.000 cristãos, tá? Nessa época, um pouco antes disso, né? Bom, os cruzados, eles tinham como objetivo, então, recuperar os lugares santos, né? Do ponto de vista islâmico, não havia razão para isso. Por quê? Porque os principais pontos de peregrinação cristãos, eles estavam abertos. A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, não havia restrições, tá? Podia visitar a Via Dolorosa, o Monte das Oliveiras, o Santo Sepulcro, sem ser incomodados. Os cristãos do rito oriental, como os ortodoxos, armênios, maronitas e siríacos, formavam o maior grupo da cidade. Apesar de Jerusalém ser governada por muçulmanos, não havia restrição às práticas religiosas não islâmicas em Jerusalém. Isso não quer dizer que não houvesse atritos, né? Em 1009, o califa Al-Hakim, né? Então, você veja que Jerusalém foi conquistada por pelos turcos seljúcidas, né? E eles substituíram outros muçulmanos rivais que estavam lá. Então, os que estavam lá em 1009, o califa Al-Hakim, ele perseguiu os cristãos e ordenou a destruição da Igreja do Santo Sepulcro, né? E que mais tarde ele foi reconstruir. Existe uma falsa encíclica atribuída a Sérgio IV, conclamando os cristãos para uma luta armada ali contra os muçulmanos, para se vingar por terem destruído a igreja. Mas essa encíclica não existiu. Isso foi parte de uma campanha para justificar as cruzadas mais tarde, né? Que só veio acontecer 90 anos depois. Então, veja, a depredação da igreja, a destruição da igreja foi em 1009.
As cruzadas só vieram acontecer em 1095. Então você não pode entender a cruzada como uma reação à destruição de igrejas em Jerusalém, porque temos aí um intervalo de 100 anos, né? Não foi essa a razão. Bom, nessa cruzada, então, ficou nítido o choque de civilizações. Aí você vai dizer, pô, a civilização ocidental era muito superior ao dos turcos bárbaros, né? É o contrário. Você pode ver nesse livro daqui, ó, A Casa da Sabedoria, de Jonathan Leon, ele fala o seguinte, ele faz um relato do que seria esse encontro. Então ele diz assim: eles não conseguiam nem mesmo dizer as horas, aquele exército incontável de fiéis, está se referindo aos cruzados, né? Os guerreiros de Deus avançaram até os portões da cidade imperial de Constantinopla e sua chegada foi anunciada por uma praga de gafanhotos que destruiu as videiras, mas deixou o trigo intocado. Seu líder, um clérigo implacável que surgira do nada e recebera grande aclamação popular, exortava seu rebanho a travar uma guerra santa contra o infiel, com promessas de um lar no paraíso. As doenças de desnutrição graçavam. Os cuidados médicos com frequência envolviam o exorcismo e a amputação de membros feridos. A tortura e outros suplícios resolviam os casos criminais. Poucos tinham alguma instrução. A educação que existia em seus lugares de origem consistia em memorizar textos ultrapassados sobre o vigilante de tacanhos doutores da religião. Não tinham qualquer conhecimento de tecnologia básica, ciência ou matemática. Eram incapazes de datar os seus dias santos mais importantes. Não sabiam nada sobre fabricação do papel ou uso de lentes e espelhos. Não faziam a ideia da existência de instrumentos como o astrolábio. A chegada daquele exército de fanáticos horrorizou a população local. Quem eram aqueles bárbaros de pele clara e olhos azuis que marchavam sob o signo da cruz? E o que queriam nas terras árabes no crepúsculo do século XII da era cristã? Então essa é uma narrativa da chegada dos cristãos em Constantinopla, no Império Bizantino, né? Ali nas proximidades de Jerusalém. Então, essa narrativa marca o contraste das duas civilizações, né? As noções ocidentais de medicina baseavam-se amplamente na superstição e no exorcismo, em agudo contraste com a instrução clínica avançada dos árabes e dos conhecimentos de cirurgia e farmacologia. Os recém-chegados não tinham nenhum conhecimento de higiene e saneamento, uma profunda afronta aos muçulmanos, que realizavam abluções rituais antes de cada uma das 5 orações diárias. Então houve um choque aí muito grande, né? Ou seja, a escola de medicina de Salermo, tá? No sul da Itália, ela se transformou mais tarde, né, no centro de transmissão do saber médico muçulmano para o Ocidente. O cânon da medicina de Avicena foi traduzido por Gerardo Carmona e manteve-se uma referência na Europa até o século XVII. Então a diferença entre a medicina praticada no Oriente, aí, no Império Bizantino, pelos árabes, né, e muçulmanos, com a ciência ocidental era muito grande, a medicina ocidental era uma diferença muito grande. No século XII, né, os muçulmanos, né, na Espanha, eles formaram um centro de excelência na escola de Toledo, tá? Para os quais convergiram vários sábios para traduzir as obras árabes. Entre eles podemos destacar Gerardo de Cremona, no século XII, que traduziu mais de 70 textos árabes, textos greco-romanos da Grécia Antiga, que estavam traduzidos em árabe, passaram a ser traduzidos para o latim. Então, essa herança greco-romana nos chegou até hoje através dos árabes, né?
muitos textos de Aristóteles, o texto do Ptolomeu, o Almagesto é uma edição árabe do texto original do Ptolomeu. Né? Esse livro aqui, da Regine Pernot, ela, sobre a Idade Média, o que não nos ensinaram, ela chega a comentar o seguinte, aqui na página 54. Ela faz a referência que essas traduções que vieram do árabe, né, na verdade, elas não existiriam se tivessem encontrado bibliotecas, se essas bibliotecas não houvessem conservado as obras de Aristóteles. E isso bem antes de invadirem a Espanha, ou seja, antes do século VIII. Então essas obras, na verdade, elas já haviam sido conservadas antes dos árabes chegarem, né? É a observação que a Regine Pernot ela faz, tá? Aqui o livro do Jonathan Lyon, né? Ele faz a seguinte observação. Essa contribuição dos árabes, né, que hoje é desconsiderada na maioria das vezes, né, isso vem de uma herança do iluminismo. Ele diz o seguinte: essa tendência dos eruditos da Renascença e seus sucessores do iluminismo até os tempos modernos a desprezar a contribuição dos muçulmanos e atribuir uma linhagem grega clássica ao mundo das ideias ocidental, levou-os a enfatizar a influência dos escritos astrológicos do astrônomo grego Ptolomeu. Porém, a obra pioneira de Abelardo de Bath, outro tradutor, né, e seus sucessores imediatos conferiu a Albumazar, que é um erudito lá da árabe, né, séculos de influência como uma das principais autoridades da cristandade medieval em ciência e filosofia. Um nome que ficou esquecido na história, né, Albumazar. Seus ensinamentos ajudaram a fixar a aceitação quase universal de uma visão do cosmos como dominado por leis incompreensíveis. Então, é uma contribuição que vem aí dos árabes, né? Que mostra a riqueza da cultura árabe. Trevor Williams, né, no livro História da Tecnologia, ele aponta 3 vantagens da civilização islâmica. O primeiro, o contato direto que eles tiveram com o Oriente e com tecnologias como o aço, a seda, o papel, a porcelana e o sistema indiano de numeração arábico. Segundo lugar, a civilização islâmica foi herdeira direta da Grécia por ter invadido a Síria, o Egito e regiões do Oriente Próximo. E, em terceiro lugar, o islamismo não exerceu influência para sufocar a investigação científica. De fato, diversos desenvolvimentos na química foram transmitidos ao Ocidente através da alquimia árabe. Tá? Então há aqui uma inegável contribuição do Islã, do mundo árabe, dos muçulmanos, que tende a ser diminuída na história. Essa questão da liberdade religiosa, né, é importante observar que a Sharia, né, que é o direito islâmico, um conjunto de leis do islâmico, existe uma passagem no Corão, corânica, na verdade, que está na Surata 9:29, que diz o seguinte, né, Maomé dizendo aí: combatei aqueles que não creem em Deus e que não professam a verdadeira religião, até que submissos paguem o jizya. Então, o jizya é o nome de um imposto a ser pago por cada adulto não muçulmano que aceitava viver sob o Estado Islâmico. Então você não era obrigado a se converter.
você pagando o imposto, você poderia continuar professando a sua fé. Um outro fonte do direito islâmico, né, o Pacto de Umar, ele destacava a liberdade religiosa, o direito de propriedade e o direito de reger-se pelas próprias leis e eleger seus próprios juízes. Tá? Por outro lado, a imagem da intolerância parece estar do lado dos cristãos, né? Se nós acompanharmos essa primeira cruzada, né, o que se observa ali é que quando os cruzados chegaram na cidade da Síria, de Mara, os habitantes de Mara não tinham como se defender, né? Então eles fizeram um acordo com os cristãos em troca da rendição, eles se rendiam e assim eles seriam poupados, né? Os cristãos, eles invadiram a cidade e logo em seguida romperam um acordo e desconsiderou o tratado. Os habitantes foram massacrados durante 3 dias e os sobreviventes se tornaram escravos. Tá? Há um relato desse combate de um cronista cristão, Raul de Caen, em que ele diz o seguinte: em Mara, os nossos cristãos faziam ferver os pagãos adultos em uma caldeira, fincavam as crianças em espetos e as devoravam em grelhadas. Bom, para os cristãos que criticavam a antropofagia dos índios das Américas, né, aqui temos um depoimento de antropofagia cometido pelos cristãos, né, contra os muçulmanos. No Domo da Rocha, segundo o cronista Fouché de Chartres, que acompanhou o exército, foram mortos mais de 10.000 muçulmanos, entre mulheres e crianças incluídos. Tá? Então há aqui um contraste entre os árabes da época, que eram urbanos e alfabetizados, enquanto a grande parte dos cruzados era formada por iletrados, pessoas que vinham de sociedades agrárias, feudais, e o que leva a um contraste grande de culturas, a um choque de culturas. Né? Então, conclusão. Conclusão é que é complicado você falar em superioridade da sociedade ocidental perante o Oriente, se você toma como exemplo esse episódio das Cruzadas. E a segunda questão é que não devemos nunca perder de perspectiva a contribuição que os árabes deram na medicina, na ciência e na cultura mais elevada que eles tinham quando comparado com os cristãos. Isso não deve se perder de perspectiva. E a questão também da liberdade religiosa, quer dizer, havia dentro do direito islâmico a possibilidade da pessoa continuar professando sua fé, tá? Ou seja, podemos dizer que eram mais ainda tolerantes que os próprios cristãos. Então, é isso.